Bem-vindos ao Inside Duality. Hoje trazemos um convidado que vai mudar a forma como olham para as vossas casas. Vamos falar sobre a domótica, que é uma tendência que veio para ficar, e quem é melhor para nos guiar neste universo do que Manuel Saraiva, um dos fundadores da Óbvio Smart Living. A Óbvio é uma referência em soluções de automação residencial e integração inteligente, criando casas que correspondem às necessidades do dia-a-dia de cada pessoa. Manuel, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Vitor. Hoje, antes de entrarmos no mundo da domótica, eu gostava de que nos explicasse como é que surgiu a Óbvio Smart Living. Obrigado, é um prazer estar aqui. E a Óbvio foi um projeto espontâneo. Basicamente, em 2018, eu estava a construir uma casa de férias e a casa está a 100 km da minha casa principal, porque era uma segunda casa. E eu senti a vontade e a necessidade de ter aquilo que se chama uma casa conectada, ou seja, eu poder remotamente controlar uma casa que eu não estou lá sempre. Seja a controlar a climatização, ou seja, quando eu queria chegar a casa, queria que ela já estivesse na temperatura ideal, seja porque tem um jardim, aquilo é uma pequena quinta, tem um jardim e tem rega, portanto queria poder controlar a rega sem lá estar. Seja porque tem uma piscina e queria também aquecer a piscina, e tudo isso feito de uma forma simples, e começamos por aí. Portanto, eu andei a ver no mercado e de facto em 2018 empresas especialistas ou especializadas em domótica de uma forma não muito techy, ou seja, não muito geek, não muito só para nerds, de facto não me apareceu. Como eu venho do ramo da tecnologia e da informática, e portanto o meu pensamento é muito virado para a questão da utilização de apps e de tecnologia, sempre achei que nós devíamos esquecer a tecnologia e simplesmente usar a domótica ou usar uma casa inteligente da forma mais simples possível, seja para mim ou para a minha mãe que tem 80 anos. Exatamente. E esse foi o desafio. E de facto, ao fim de algum tempo, percebi que não tinha assim nenhum parceiro que preenchesse, digamos, os meus requisitos, e foi quando eu convenci o meu sócio das tais empresas também de informática a desenvolver um projeto. E portanto foi assim que nasce a Óbvio. Nós fomos recrutar um conjunto de engenheiros ao ISEP e formamos de raiz, e isto foi em 2019. Depois veio a pandemia, tivemos ali um bocadinho de atraso, mas basicamente foi assim. O conceito da Óbvio, o nome Óbvio, diz muito para nós, que ele foi escolhido para que desmistificar esta questão que está na cabeça de muita gente, que a domótica é uma coisa difícil, cara, complexa, que só é para jovens. Claro. E de facto, Óbvio é para ser simples, e nós temos exemplos de instalações, pessoas que não sabem nada de tecnologia. Neste caso é essa simplicidade que também vocês tentam trazer, porque é exatamente isso que eu gostava de começar, porque as pessoas têm uma percepção de que domótica é super complexa, que é cara, que é só para jovens, e nós sentimos essa dificuldade quando apresentamos uma solução de domótica com um cliente. Mas de forma muito simples, como é que explica, então, com os olhos da Óbvio, o que é realmente uma casa inteligente e o que é que ela pode oferecer a uma pessoa no dia-a-dia? Bom, primeiro, o termo inteligente é um termo um bocadinho perigoso, não é? Porque as casas, de facto, elas não são inteligentes, elas não são autónomas no sentido que tomam decisões por elas. A casa que nós dizemos inteligente são casas que por trás alguém decidiu o comportamento da casa. Isso já nos tira um bocadinho daquele cenário catastrófico da ficção científica. Sim. Em que a casa se vira contra nós e portanto muita gente assusta-se quando ouve falar em casas inteligentes, porque de repente, portanto, não é assim. Portanto, o que acontece, e se calhar a melhor forma de percebermos o contraste entre uma casa normal e uma casa inteligente, eu numa casa normal é uma casa, vamos dizer assim, analógica, ou seja, eu tenho que estar presente e tenho que me deslocar, ou tenho que ter não sei quantos comandos para acionar as luzes ou a rega, ou seja o que for.
eu tenho que estar no local e tenho que fazer essa interação. As casas conectadas, inteligentes ou com domótica, principalmente nos últimos anos, tornou-se muito fácil. Nós temos a casa, o controle da casa na mão, porque temos toda a gente tem um telemóvel e a partir daí pronto, conseguimos articular tudo o que queremos. Isto é muito importante porque das coisas que eu acho e que os clientes me dizem que dão mais valor é, por exemplo, às vezes coisas pequenas como saem de casa e não sabem se deixaram as luzes acesas. Ou então não sabem se deixaram os stores fechados. Exatamente. Ou então alguém precisa de ir a casa e é preciso dar as chaves a alguém e alguém não tem chaves para entrar e, portanto, uma fechadura inteligente ajuda, digamos, a dar um código e por aí fora. Portanto, há um conjunto de facilidades que a tecnologia hoje em dia nos proporciona e este boom, esta explosão veio muito deste conceito que nós hoje queremos controlar tudo a partir do telemóvel. É a música, pronto, sempre queremos que as casas sejam mais práticas. Exatamente. E a casa é um bocado isso. Portanto, eu costumo dizer que a domótica é a digitalização da casa, ou seja, basicamente tudo que eu posso ligar e desligar, se eu tiver uma forma de controlar isso, depois facilmente faço em qualquer parte do mundo, com o botão físico ou com o telemóvel. Mas aqui também lhe posso fazer uma pergunta que é, às vezes eu sinto que as pessoas às vezes confundem pequenos gadgets que têm controle remoto com domótica da própria casa. Às vezes consegue perceber o meu ponto do género. Será que domótica é qualquer aparelho que se controla com o telemóvel ou na vossa ótica domótica é ter um controle centralizado? É assim, domótica é muita gente diz que tem domótica porque tem uma disciplina ou tem um gadget, um IoT, um internet das coisas que compra numa qualquer loja e de facto, sei lá, por exemplo, pode controlar um candeeiro, ou pode controlar uma sala, ou pode controlar a climatização. Isso é uma disciplina de domótica e se quisermos ser redutores podemos dizer que temos domótica para aquela disciplina em particular. Exatamente. Nós, no óbvio, mais do que a tecnologia, estamos mais orientados àquilo que é o conforto, a segurança e a vivência do cliente em casa. Facilitar-lhe a vida. E, portanto, para nós, domótica é, de facto, a tal digitalização, ou seja, conseguir reunir as coisas que mais importam dentro de casa, empacotá-las, se calhar, numa aplicação que é uma aplicação de mercado e que a partir daí a pessoa tem a vida muito fácil. E é isso que acaba por tornar as coisas práticas do que ter às vezes 10 aplicações para... O que acontece é que muita gente começa por comprar um aparelho e tem uma aplicação, depois compra outro aparelho e tem outra aplicação e não consegue criar cenários nem automatismos que articulem tudo isso. Exatamente. E para nós, o importante, e aliás acho que está na definição base do que é uma casa inteligente, é quando eu, a partir de outro cenário, e um cenário é algo que eu programo, ou que alguém programa para mim, e que eu chamo ou aciono quando quero. Um exemplo disso é um cenário festa. Eu posso ter uma programação que me liga a determinadas luzes, ou um cenário cinema, que fecha os stores, apaga as luzes. Isso é um cenário. Outra coisa é uma automação. Automação é, por exemplo, eu tenho, imagino, tenho um pequeno jardim e tenho iluminação exterior e quero que 2 horas depois do pôr do sol que as luzes do jardim se liguem e se desliguem a uma determinada hora, à meia-noite. Isso é uma coisa que eu ponho a correr todos os dias ou só quando se abre a porta ligar as luzes de certas zonas. Exatamente. A automação é algo que está programado para acontecer em determinados contexto, cenário, calendário. Um cenário é algo que eu invoco. Eu invoco o cenário porque vou ter a festa agora e agora é que eu chamo. Ou por exemplo, vou dormir e chamo um cenário dormir. E ele desliga-me as luzes de casa, fecha-me os stores, liga-me o alarme. Portanto, isso, sim, esta vivência para nós é que é domótica. Mais do que coisas isoladas que obrigamos a ir dormir e chamar 10 apps para verificar se aquilo está a funcionar. E nós também concordamos com isso. Mas... também muito do que se fala no mercado por vezes não é a realidade.
E pela sua experiência, quais são os mitos mais comuns neste mundo da domótica? Existem vários. Um é que é caro, por exemplo. E de facto isso é um mito hoje, mas no início era verdade. As primeiras instalações de domótica era quase preciso ter um centro de dados em casa com um computador numa sala. Quantos anos, por exemplo? Estamos a falar há mais de 10 anos. Há uns 10 anos. Desde que começou a aparecer, há mais, a tecnologia móvel começou a ser fácil, digamos, ter inteligência em dispositivos pequenos. Eu lembro que falavam também de quadros elétricos gigantes. Também isso aconteceu muito antigamente, não era? Sim, de facto existem várias abordagens. Domótica. A domótica não é toda igual e não é só uma tecnologia. Exatamente. E dependendo da tecnologia, ela pode acontecer mais dentro ou perto do quadro elétrico, ou pode acontecer mais junto ao interruptor. Ou seja, isso pode realmente alterar o tamanho do quadro em função da opção tecnológica que nós temos. Mas sim, quando diz que a domótica antigamente era uma coisa muito complexa e hoje é uma coisa realmente bastante mais simples e bastante mais económica. Tem muito a ver com apareceram muitos mais dispositivos em grande volume, muito mais baratos, e até diria que para começar qualquer um realmente pode ir à loja e instalar um controle de luzes. Até uma própria lâmpada hoje em dia, uma própria lâmpada, só a lâmpada e uma rede Wi-Fi já pode acioná-la. Agora, isso não é para nós o conceito de smart living. Exatamente. Ou de vivência inteligente. E também nos últimos, falou agora também da questão do preço, que também remete um bocadinho aqui a uma questão que eu tinha aqui, porque tem vindo a crescer muito. Nós temos dados de cerca de 85% nos últimos 5 anos, que é bastante. O que é que acha que impulsionou também este crescimento? O preço, ou houve mais coisas que também impulsionaram este crescimento da domótica? Há várias coisas que sinto que estão na origem desse boom. Primeiro, as pessoas acham que faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido no mundo cada vez mais digital, eu ter a minha casa, o controle da minha casa também na palma da minha mão. Isso faz todo sentido. E quem experimenta, garanto-lhe que depois já não volta atrás, sente falta. Quem vive numa casa que tem essa capacidade e muda para outra, fica a reclamar, sente falta. E digo-lhe, sente falta. Depois descomplicou-se. Ou seja, as pessoas hoje, toda a gente sabe trabalhar com telemóvel e, portanto, a domótica é só mais uma aplicação no telemóvel. É muito evidente. O custo-preço também é extremamente importante. Claro. Hoje uma solução pode ser 10 vezes mais barata do que era há 10 anos atrás. Portanto, estamos a falar... Deu um exemplo há bocado que eu adorei, que hoje em dia gasta-se o mesmo quase uma bomba de calor do que instalar uma domótica simples. Exatamente. Numa casa. Não só porque as casas aumentaram muito. Também. E portanto, a domótica não acompanhou os equipamentos de domótica. Pelo contrário, tem vindo, devido a haver uma grande oferta, mais tem o valor... Há mais desenvolvimento. Existem soluções, digamos, para quase todos os preços, né? Claro. Mas hoje não há uma razão para não se meter a domótica em casa. Depois as pessoas estão realmente bastante mais esclarecidas, não é? Hoje nas redes sociais é fácil ver exemplos, e a nossa empresa faz muito isso nas redes sociais, mostrar as vantagens e a aplicabilidade, a mais-valia do que é ter uma solução de domótica. E as pessoas veem isso e querem ter. Às vezes não querem ter tudo, querem só ter uma ou outra coisa que é aquelas que elas dão mais valor, e pronto. Depois, são projetos, eu diria, de instalação relativamente rápida, dependendo, pronto, se estamos a falar de uma casa em construção ou se estamos a falar de uma casa já feita. Mas são projetos que podem durar um dia, podem durar uma semana. Exatamente. E antigamente não era assim, porque só, digamos, desempacotar aquilo era tudo, era uma solução informática completa para ter em casa. Portanto, a adoção vai aumentar porque isto cada vez mais as casas já vêm com a própria domótica. Exatamente. Okay? E pronto, eu ainda me queixo um bocadinho que acho que em Portugal esse mindset ainda não está, por parte dos construtores, ainda não está
totalmente comprado, mas na Europa, onde a domótica tem uma história grande, e até aqui os nossos vizinhos de Espanha têm bastante mais, têm uma taxa de domotização bastante maior do que nós, mas isto nós estamos a apanhar o jeito e é em crescendo. E acha que algumas soluções de domótica que as pessoas não se lembram, do género, alguma automação, por exemplo, as pessoas pensam no mais básico, consigo controlar a luz, consigo fechar os stores, mas há algum tipo de automação que as pessoas normalmente não se lembram, mas depois quando vocês instalam ou sugerem, eles não conseguem viver sem isso? As automações normalmente têm a ver com situações, ou seja, quando eu chego a casa, quero que aconteça um conjunto de coisas. Diverge de pessoa para pessoa, Pois, de casa para casa. Exatamente. Mas até isso, essa particularidade de se eu chegar a casa, pode acontecer um cenário, se for o Vítor, pode acontecer outro. Tem essa particularidade. Mas se calhar, quando nós estamos em casa e queremos ir dormir, ou quando vamos de férias, aí já se calhar queremos que desligar tudo, queremos acionar alarmes, e fazer isso só com um comando poupa muito tempo e dá um enorme conforto às pessoas. Portanto, eu diria que aquilo que as pessoas valorizam muito é exatamente desplotar um conjunto de ações só com uma ação. Exatamente. Okay? Pressionando no botão ou chamando uma coisa e isso acontecer. Isso é de facto aquilo que as pessoas demoravam 5 minutos ou 10 minutos e mesmo assim ficavam na dúvida se tinham desligado tudo, e agora desligam as luzes do jardim, desligam as luzes de casa, Agora se calhar até saem de casa e depois pelo caminho vão desligando as coisas que agora estão com pressa. É verdade. Por outro lado, também isto tem a ver com conforto, com segurança, mas também a parte da economia, ou seja, nós hoje conseguimos monitorizar consumos, seja elétricos ou de gás ou de água, e isso também leva a que as pessoas consigam otimizar e até alterar os seus comportamentos na direção da poupança, exatamente porque tem uma forma de observar, de medir, de consultar. Então podemos associar aqui uma poupança energética à própria domótica. Sim, eu posso dizer que já tive muitos clientes, eu próprio já me aconteceu ter uma fuga de água e só me aperceber porque na domótica me estava a dizer que eu estava a consumir água e eu não via porque é que havia de estar a consumir água, e portanto nós podemos inclusive detectar comportamentos anormais de consumos pelo lado da monitorização. E até mesmo a automação. Por exemplo, se nós definirmos que à meia-noite todas as luzes ligam, não vai haver uma luz que fica esquecida. Podemos fazer isso perfeitamente e às vezes ao monitorizarmos também o consumo, que é o caso, é que conseguimos ver padrões que podem ser alterados para poupar. Portanto, eu já ouvi falar bastante desta otimização do gasto energético, mas sem dúvida que isto é uma mais-valia da domótica, não é? É uma mais-valia. Eu não diria que ela paga a solução por aí, acho que a domótica é muito mais do que isso, sim. Mas que é uma parte importante do seu payoff, é verdade. Nós, claro, depois isso vai de pessoa para pessoa, andar mais em cima, ou monitorizar mais ou menos, ou ligar mais. Agora, de facto, nós temos hoje uma forma de conseguir observar instantaneamente o que é que estamos a consumir e poder alterar isso. Vamos agora também abordar aqui um tema que acho que é o tema que mais preocupa as pessoas, que é a segurança. Há muito aquela dúvida de se alguém hackear a minha casa tem um controle total da mesma. Como é que vocês lidam com este tipo de preocupações por parte das pessoas? Eu vou-lhe fazer assim um desafio. Conhece alguém que tenha sido hackeado? Uma boa pergunta. Pronto. Porque assim, tudo que está ligado à internet tem um risco associado, correto? Qualquer coisa. Bancos, por exemplo? Tudo. Nós em casa, quando temos uma ligação à internet, temos uma rede e, portanto, se tivermos lá alguma coisa, podemos estar a ser hackeados. Mas, na prática, uma solução de domótica que tenha sido implementado por uma empresa do género da Óbvio
eu diria que não é impossível, mas é mais difícil isso acontecer. Porquê? Há duas formas. Uma é remotamente nós acedemos à casa por VPNs, ou seja, por sistemas que são encriptados. E, portanto, não é muito fácil aceder a uma VPN. Isso é um nível de segurança que temos noutras coisas. Isso por um lado. Depois, se for mais perto de casa, por exemplo, o Wi-Fi, tem que ser um hacker com muito interesse e com muitos skills, e depois também explorando falhas no sistema. E tem que estar a curta distância. Por outro lado, temos que ver também qual era o dano. Imagine num cenário de alguém, que eu digo, não conheço nenhum caso, mas ponho sempre a possibilidade disso poder acontecer. Alguém que tome conta da casa pode brincar com as luzes, pode brincar com o ar-condicionado, a gente chega ali e desliga-lhe o acesso remoto e pronto. Portanto, não é como é que dizer, o maior risco que eu vejo, sinceramente, é numa disciplina chamada videovigilância. Portanto, a parte das câmaras, eu acho que é a parte que se tem que ter um cuidado bastante grande a escolher a solução. Porque esses sim, existem casos bastante conhecidos de equipamento, pronto, que usa nuvens e clouds e assim podem ser hackeados com maior facilidade. E aí é que se perde, neste caso, quem está a tentar hackear acaba por ter controle da rotina das pessoas. Isso é que se torna mais perigoso. Exatamente. Portanto, as luzes não há assim muito problema. Mas é como lhe digo, se houver alguns cuidados na instalação e na escolha de equipamento, também não é assim tão fácil, não é? Eu acho que também o que preocupa muitas pessoas acaba por ser fechaduras, por exemplo, e portões. Mas eu também já ouvi exemplos a falar com... Esse também é um mito, não é? Pois. É mais fácil um comando RF, é mais fácil de abrir um portão com um gerador de frequências RF, ou copiar um comando, porque a gente chega ali à loja e copia o comando, do que uma solução baseado em domótica. Muito mais difícil, para não dizer mesmo muito difícil. Portanto, isso também é um bocadinho um mito. As chaves, nós podemos perder as chaves de casa, correto? Exato. E às vezes, junto com as chaves, até deixamos outras coisas. Agora, o equivalente a isso é o nosso telemóvel, não é? O nosso telemóvel, de facto, é a chave e é o que nos permite, sei lá, abrir as portas, mexer com a casa. Mas se ele também estiver protegido, já o deverá estar protegido com um password ou com um Face ID, também não quem ficar com o telemóvel pode reformatá-lo e instalá-lo de novo, mas dificilmente entrará em casa, a não ser que a pessoa realmente deixe aquilo sem passwords. Claro. E uma vez também, lá quando estive na Óbvio, falaram-me de uma solução que até mudou a perspectiva por exemplo, das fechaduras inteligentes. Que com uma fechadura inteligente podemos determinar que X, uma chave, a chave Y, só abre das 8 da manhã às 6 da tarde, pode ser para uma funcionária ou para alguém que trabalhe naquele espaço. Isso também acaba, para mim, é uma medida de segurança. Sim, existem várias soluções. Eu diria que as mais comerciais, mais conhecidas, todas elas já fazem isso. Que tem um calendário onde eu posso determinar que um determinado código, e o código pode ser um código que eu meto num teclado, pode ser uma aplicação que eu chamo, eu posso gerar uma aplicação com código. Você descarrega uma aplicação, tem um código para usar durante uma hora, por exemplo. Sim. E só uma vez. Eu posso dizer, só usa uma vez. Depois de meter o código, a segunda vez já não uso. Portanto, existem vários mecanismos associados a essas fechaduras que já vêm de base. É só saber configurá-los e aprendê-los, que nos dão uma enorme segurança. E facilitam muito a vida. Não é? Portanto, são códigos temporários, são códigos que só funcionam em determinados horários, e eu a qualquer momento sei se alguém está a usar o código ou não, porque posso receber digamos, o feedback. Ou seja, acaba por ter mais controle e acaba também por ter, de certa forma, mais segurança. Ou seja, isto é um dos mitos, lá está, voltando à pergunta que fiz há pouco, isto acaba por ser um dos mitos, que as pessoas acham que não é seguro uma solução domótica na casa, quando, se as pessoas aprofundarem o seu conhecimento da matéria,
se calhar até acham mais seguro do que não ter. Digo, eu não estava a brincar quando perguntava se conhece alguém. Eu não conheço quem tenha, digamos, sido assaltado ou hackeado ou ficou sem o controle da casa ou, por ter um sistema de domótica. Pelo contrário, os sistemas de domótica muitas das vezes criam, digamos, eu posso, por exemplo, simular, estou de férias e posso simular uma presença em casa. Posso abrir os stores, posso ligar as luzes, eu não estou em casa, mas quem estiver de fora vai achar que está alguém em casa. Sente movimento. Não é? Que eu posso criar digamos, uma coisa aleatória que permite quem estiver de fora que não haja padrões também, consegue simulação de presença. Se estão a gostar deste episódio, subscrevam o canal, ativem as notificações e fiquem atentos, porque vamos continuar a trazer convidados incríveis para falar de arquitetura, design e construção. Vamos então, agora que este assunto da segurança ficou mais esclarecido, vamos falar sobre um tema que para mim é o mais importante neste momento, não só na domótica, mas acho que na sociedade em geral, que é inteligência artificial, que tem impactado a nossa vida, já está a ser impactada com a inteligência artificial. A domótica não foge disso, de certeza. E gostava de saber qual é, na sua opinião, será o maior impacto que a inteligência artificial terá na automação das casas. O maior impacto, eu acho que há dois impactos que eu prevejo que vão ser até de muito agrado dos utilizadores de domótica. Uma é a interação mais natural. Portanto, em vez de eu trabalhar com uma aplicação, ter que chamar botões ou então falar para a Siri ou para a Alexa ou para o Google, eu simplesmente vou trabalhar com a minha assistente virtual no meu dia a dia e a casa é só mais uma coisa que a inteligência artificial vai saber lidar. Portanto, se eu disser à minha assistente que estou a ir para casa, ela a seguir, porque eu lhe ensinei a fazer isso, pode explotar um conjunto de cenários ou de automatismos e eu faço isso da forma mais natural e dialogante, né? Se ela não tiver a certeza o que é que está a dizer, ela vai-me tentar a perceber se eu realmente quero fazer isto ou aquilo e vou fazer isso de forma natural, sem mãos, a falar. Isso acho que é algo muito, muito interessante que não vai acontecer só com a domótica. A domótica vai ser só mais uma área. Isso vai acontecer no nosso dia-a-dia, quando queremos ditar uma carta ou há muitos cenários e a casa é só mais esse. E portanto eu acho que aí vai ser um grande salto. E o outro é, nós começamos esta conversa por falar de casas inteligentes que de facto não eram inteligentes porque não tomavam decisões. E eu acho que de futuro, e aqui não é um cenário de ficção científica, mas de futuro, de facto a casa pode vir a tomar decisões que eu ensino a minha assistente, aquilo que eu quero, que eu gosto, e ela pode começar a tomar decisões defensivas ou outras. Isso vai ser muito interessante. Eu acho que isso não está muito longe e nós vamos introduzir isso digamos, no dia a dia, quando empresas como a Apple ou a Amazon com o Google, com a Alexa, desculpem, ou a Google introduzirem na sua plataforma de domótica, porque todas elas têm o Google Home, o HomeKit, a Alexa, todas elas são motores de domótica, de automatismos, e são 3 empresas que estão a investir muito em inteligência artificial. E rapidamente vai haver um anúncio num destes ou em todos eles a dizer que sim, e não falta muito, de certeza. Não faltará muito, está tudo preparado. Pronto. Parte interessante para os clientes, os da Óbvio, por exemplo, como já têm estas ligações a estes mundos, não vão ter que mexer em nada. Basicamente, isto é usar o iPhone, o Android, o que for, com a aplicação destes fabricantes e pronto, é falar em vez de carregar em botões, vai ser falar. E depois outra coisa, neste caso a casa vai ter um conhecimento sobre a pessoa muito mais aprofundado, porque vai ter um background não só dos seus hábitos de utilizar a casa, mas a maneira como pensa, a maneira como escreve e-mails, os problemas de saúde que tem, porque
hoje em dia, já me acontece a mim, eu vou falando com a inteligência artificial, neste caso com o ChatGPT, diariamente. Ou seja, no futuro irá ter um conhecimento muito profundo até das minhas rotinas, saber se estou a trabalhar, se não estou, como é que eu gosto, se levo convidados para casa, como é que adapta. Lá está, e é isso que poderá chamar casas inteligentes nessa altura, quando elas tomarem as suas próprias decisões. Sim, haverá sempre, aliás, é a grande discussão, quais são os limites, não tecnológicos, mas limites onde é que a inteligência tem a liberdade de fazer. Exato. Correto? Mas passando isso não é só pela casa, é para tudo o resto, acho que sim, que vamos ter a vida bastante facilitada, porque é de facto uma entidade que nos conhece melhor que ninguém e sabe onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos, conhece a nossa agenda, conhece os nossos hábitos. E pronto, se nós lhe demos essa liberdade, ela provavelmente vai pôr a música que a gente gosta, vai ligar a luz com a tonalidade que a gente gosta, vai abrir o portão quando a gente está a chegar com o carro ou por aí fora. Portanto, pode-se criar um conjunto de coisas que ficamos mais mãos livres e pronto. E se não gostarmos, dizemos para ela fazer de outra maneira e ela vai fazer de outra maneira. E nesse aspecto acho que vai ser, é muito empolgante, mas precisa do tal pré-requisito, ou seja, nós temos que digitalizar. O que é digitalizar? Eu tenho que conseguir ligar e desligar coisas, seja alterações que eu tenho que fazer no meu quadro elétrico ou nas tomadas ou nos interruptores, mas a partir do momento que eu tenho essa parte física feita, a camada de software não vai parar de evoluir. Até podemos abordar por aí, que é uma pessoa que está neste momento a ponderar, introduzir soluções de automação em sua casa. Por onde é que aconselhava a pessoa começar? Mesmo que a pessoa não quisesse fazer um grande investimento, quais eram os primeiros passos para introduzir automação em casa? Primeiro, eu acho que deve consultar um especialista. Sim. Ok? Porque no caso da Óbvio, nós não nos posicionamos como uns vendedores de tecnologia. Nós não é vender experiências, mas vendemos soluções que vão preencher a expectativa do cliente, correto? E cada cliente é um cliente, ou cada família é uma família, e cada momento é um momento. Sei lá, se for um casal novo que tem filhos, tem umas necessidades, não é? Se for um casal já não tem os filhos em casa, ou mais velho, se cá tem outras. E essa adaptação da vivência da sua casa e do tipo de casa também é diferente de ser uma moradia, de ser um apartamento, ok? Portanto, primeiro deve consultar uma empresa especializada que possa construir uma solução em função das suas expectativas e do seu bolso. E aí depois... E da casa em questão. Se está exatamente. A ser construída, se já foi construída há um tempo. E até adaptar a tecnologia, muitas vezes está dependente do momento em se a casa já está construída, se não está, se pode ser adaptada, se não pode. Claro. As escolhas têm muitas vezes a ver com isso. Mais as escolhas de hardware ou de equipamentos, porque o software depois é o mesmo. Mas eu diria que começar por aí. Agora, se me disser assim, aquilo que eu acho que é básico, acho que a iluminação é uma coisa importante, exatamente porque nós quando nos queremos sair ou queremos deitar, não queremos andar a correr a casa toda para ver que luz é que ficou ligada. Depois posso adequar digamos a tonalidade ou até a luminosidade por divisão, para quem quiser isso. Acho que a iluminação sim. A parte dos stores, se existirem, ou blackouts, que seja. Ou blackouts, também acho que é interessante, pela mesma razão. Quando eu acordo, provavelmente quero que se levantem os stores ou não. Claro. Cada um, há quem queira, quem não queira, mas ter essa capacidade de controlar isso e depois montar um cenário ou um automatismo com isso. Sei lá, chega ali às 11 da noite ou à meia-noite e pode ter uma coisa que fecha, entre aspas, a casa, ou seja, tranca-lhe a porta de casa, dá 2 voltas ao canhão da fechadura, baixa os stores e por aí fora. Portanto, eu diria que para começar, esta questão do controle de acesso, ou seja, da fechadura, os stores e a iluminação,
E acrescentava mais uma, que é o medidor de consumos elétricos. Acho que é uma coisa... Acrescentava primeiro esse até do que a própria climatização? A climatização é mais fácil poder funcionar fora deste contexto. Ou seja, o ideal é integrar isto na solução, mas há, sei lá, há ar-condicionados que já vêm com uma app para controlar. Portanto, se a pessoa já tem, não é? Pronto, já fez o investimento, mas sim, é um caso a estudar, porque se for mais antigo ou se não tiver, há sempre a possibilidade de integrar isto na solução. Eu só o coloco de fora porque se a pessoa tem já um sistema de climatização... Hoje em dia acho que já devem usar ar-condicionados, a grande parte deles já deve trazer uma grande solução parte deles, de Wi-Fi. os mais recentes, por Wi-Fi, e a gente integra isso com grande facilidade e praticamente sem custo. Uma questão também muita gente me coloca: se é preciso fazer obras para instalar domótica na casa? Depende. Temos soluções em que praticamente não precisamos de obras. Eu digo praticamente, há casos em que a gente não faz mesmo obras. Porquê? Porque são soluções onde a tecnologia é colocada por detrás dos interruptores de parede ou por trás das tomadas, e portanto este que haja espaço na parede leva, digamos, a inteligência, fica ali agarrada. Normalmente são tecnologias sem fios que depois falam, digamos, por Wi-Fi ou por um protocolo qualquer sem fios. Haverá outros casos em que isto pode ser misto, em que eu tenho áreas onde coloco sem fios com esta tecnologia ou coloco com fios noutras, porque é fácil a obra, e sempre que podemos colocar com fios, eu pessoalmente, é óbvio, aconselhamos a colocar com fios, porque é mais resiliente, está mais... sofre menos desatualização no tempo, é mais fiável. É a mesma coisa de nós quando ligávamos o computador com a placa de rede com cabo ou por Wi-Fi. O cabo normalmente tinha velocidades maiores, normalmente, pronto. Entretanto, também a rede sem fios tem vindo a evoluir muito, mas não deixa de ser de ter outro tipo de obstáculos, né? As paredes, claro. Quem está ligado na rede Wi-Fi pode surgir atrasos e por aí fora. Portanto, sempre que é possível meter fio, nós aconselhamos meter fio. E aí também, como falou, a importância de procurar uma empresa que seja especializada nisto. Possa aconselhar. Porque às vezes o cliente pode tomar uma má decisão, se calhar investe num sistema Zigbee, se calhar investe 2, 3 mil euros e vai, quando prepara a instalação, se calhar não era o adequado para o seu caso. Se calhar às vezes pode ser um sistema misto. E por isso é que é importante ter o conselho de alguém que nós aconselhamos sempre, mesmo quando fazem obras, ou seja, façam um projeto com um gabinete de arquitetura primeiro. É a mesma coisa. Você tem que ter um projeto, tem que ter alguém a pensar na melhor solução para aquela casa. Nós na equipa temos isso, temos, digamos, os arquitetos da solução. Exato. E sempre colocando o cliente no meio, ou seja, mais do que a tecnologia é quem é o nosso cliente e o que é que ele... Não vale a pena... Por exemplo, isto nós vemos na concorrência, às vezes isto virado ao contrário, sei lá, não é dizer mal dos eletricistas, que são boa gente e nós também temos na nossa equipa, mas muitas vezes não estão muito preocupados com a questão do como é que aquilo vai ser usado ou por quem vai ser usado, é simplesmente o equipamento que é colocado, que às vezes depois até o suporte desse equipamento, pronto, ou porque é barato, ou porque, pronto, não... E nós temos essa preocupação de não só instalar, como estar cá para suportar e para acompanhar os clientes. E acho que esta noção do óbvio, do fácil, é aquilo que nós procuramos, e clientes satisfeitos, claramente. Claro. E acompanhá-los ao longo da vida. Uma casa inteligente, se não tiver internet, funciona? Funciona. Vamos lá ver. A casa inteligente, ela funciona fechada, ou seja, sem ligação à internet. Se for por cabo, nem um Wi-Fi precisa. Se for, digamos, sem fios, precisa ter uma rede, né? Umas antenas dentro de casa. A ligação para fora é ligado através de um equipamento, de um router. Nós, por exemplo, já agora, uma dica importante para quem estiver a pensar é meter uma solução domótica. O acesso remoto, normalmente nas casas, nós fazemos com um operador, seja nós, a Mel, né? Nós temos já um router em casa que nos liga à internet. Nós colocamos um segundo router
E não só por questões de segurança, como também para que amanhã você troca de operador, deixa de ser este e passa a ser aquele e não tem que reconfigurar todos os aparelhos. Porquê? Porque eles estão configurados no tal segundo router que nós colocamos. Faz todo sentido. É uma dica que fica com a experiência. Não, para finalizarmos aqui o nosso podcast, eu gostava que nos dissesse qual era a sua previsão ou visão. Sei que pode não ser a correta, mas eu gostava de ter mesmo a sua visão pessoal para o que é que será o futuro da domótica. Eu acho que a domótica vai estar muito alinhada com esta questão da inteligência artificial e muito alinhado com aquilo que são também a internet das coisas, correto? Ou seja, existem um conjunto de tecnologias que eu acho que não vão mudar muito, porque nós, imagino, durante muitos anos ainda vamos ter rede elétrica a 220 volts, ainda vamos ter a iluminação que nós a conhecemos, motores e por aí fora. E, portanto, esse equipamento comprado hoje ou daqui a 30 anos vai ser, penso eu, o mesmo, mas depois estão a aparecer muitas coisas novas que nós queremos integrar na nossa vivência. Sei lá, máquinas de lavar inteligentes, aspiradores inteligentes e por aí fora. Também é um alerta, porque nós, a certa altura, as pessoas às vezes falam em domótica e querem assim um mundo com tudo ligado, mas depois vêm algumas dores de cabeça. Eu também aconselho que às vezes querer ligar tudo num primeiro momento pode ser muito interessante, porque pronto, temos ali uma experiência interessante, mas depois o aspirador atualiza o software e deixa de funcionar, ou então tem que chamar um técnico. Ou seja, há coisas que o melhor realmente é não integrar daquela maneira, integrar aquilo que realmente está para ficar e que faz realmente a grande mudança na vida das pessoas. Mesmo assim, é óbvio que a internet das coisas vai lançar cada vez mais coisas. A parte da inteligência artificial vai conseguir conversar com tudo isto. E vai ser muito rápido. E nós, enquanto utilizadores, vamos assimilar isto de uma forma muito natural, porque, sei lá, já ninguém quer voltar, se calhar, à década do analógico. Por muito interesse que a gente, ou muita piada que a gente acha, um telefone antigo de discar, já ninguém o utiliza, né? Toda a gente quer fazer isso. E acho que as casas, as empresas e por aí fora, a tecnologia vai ser adotada porque as pessoas assim o vão querer e já não se vêem, já fica quase outdated de ter uma coisa que não está digitalizada. Sim, vai ser, eu acho que vai ser uma coisa muito rápida. Uma empresa como a vossa tem que estar ligada todos os dias, porque a qualquer momento, foi como disse a Google ou a Meta, qualquer um lança um anúncio de alguma coisa e já mudou o mercado todo. É um mercado que está com uma velocidade muito rápida, mas eu, de certa forma, estou um bocado curioso e ansioso que venha isto, porque estas medidas melhoram o dia-a-dia e a vivência de uma pessoa. É importante eu acrescentar uma coisa que tem a ver com o DNA da Óbvio, que é, nós não gostamos de fazer muitas experiências, nós experimentamos muita coisa, gastamos muito dinheiro a investigar coisas que saem no mercado e por aí fora, mas como emprestamos o nosso nome, quando somos nós a selecionar, gostamos de tentar, às vezes não é entregar a última coisa, mas a coisa que nós sabemos que dá menos problemas ou que funciona e por aí fora. Porque isto de ser um early adopter, adotar a última coisa que sai, às vezes dá dor de cabeça. E portanto, é preciso às vezes dar um bocadinho de tempo ao mercado para experimentar e depois sim, nós integramos. Isto também é uma coisa, porque este mundo da domótica é um mundo enorme, correto? As pessoas falam de ter domótica, pode ser ter uma coisinha, uma disciplina, como ter uma casa brutal, não é? Eu gostava de falar já agora de um exemplo, talvez a experiência mais interessante de domótica que nós temos. Nós temos um cliente, aliás, uma senhora com mais de 80 anos, que vive numa quinta, com uma casa totalmente domotizada, da iluminação, da rega, dos portões, de tudo. A senhora não conhece nada de tecnologia, nem sabe o que lá está,
Vive sozinha, grande parte das vezes. A casa é monitorizada remotamente pelo filho, portanto, o filho consegue saber sempre onde está a mãe, porque tem sensores de presença, porque tem câmaras, porque tem quando lhe tocam a campainha, ele também sabe que estão a tocar a campainha da quinta, portanto, a mãe pode atender, mas se não atender, ele também pode atender. A senhora só tem um botão na cabeceira da cama, quando se vai deitar, carrega no botão e a quinta fecha-se, deixa só a iluminação que tem que deixar e por aí fora. De resto, ela nem... Por onde ela passa, as luzes acendem-se, a climatização está na temperatura que tem que estar, e isto é um enorme conforto, não só para ela, como para o filho, né, que tem isso. E eu acho que quando a gente pensa que a domótica é só e tem que ser coisas com interfaces e inteligências artificiais, também há o outro lado de quem vive numa casa que tem os automatismos e a afinação certa para dar conforto e segurança. Porque se acontece alguma coisa, se a pessoa cai, não sei o quê, ele tem inclusive a possibilidade de falar para dentro da casa. Esse caso é fantástico, porque estamos aqui a falar de uma pessoa que não tem domínio da tecnologia e consegue usufruir não plenamente. Usa app nenhuma no telemóvel. Ela liga as luzes num dos interruptores que tem que ligar, quando quer ligar, como sempre fez, mas a casa tem um comportamento, tem um conjunto de automatismos que ao longo do dia, ao longo do ano, se vai ajustando a ela, à sua vivência. Esse exemplo foi fantástico. Obrigado também por ter partilhado. Manuel, foi um gosto tê-lo connosco neste nosso episódio. Acho que foi super enriquecedor. As pessoas vão adorar perceber um pouco mais, desmistificarmos também aqui alguns mitos. Acho que foi impecável. Obrigado. Um gosto também para nós. Obrigado pela oportunidade. E se quiserem procurar nas nossas redes, Óbvio Smart Living, no Instagram, por exemplo, tem lá muitos exemplos do que fazer com a domótica, do que ela pode fazer por vocês. Obrigado. Obrigado.